Oi, tudo bem? Aqui é a Patrícia Bertuan, eu sou arquiteta e esse é o meu canal Dicas de Arquitetura. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber aviso quando tem vídeo novo no canal. Hoje eu vou falar sobre torneiras e misturadores para banheiro. Qual a diferença entre torneira e misturador? Os tipos de misturadores e torneiras. Qual utilizar? Bica alta ou bica baixa? Certo? Então não perde esse conteúdo e fica até o final do vídeo para entender tudo sobre torneiras e misturadores, ok? Bem, então qual a diferença entre torneira e misturador? A principal diferença está no sistema de água, tá? A torneira vai utilizar somente água fria, enquanto o misturador vai utilizar água quente e água fria. E para que essa água quente chegue até o misturador, é necessário que você tenha um sistema de aquecimento, seja ele a gás, seja solar ou elétrico acoplado até o ponto de água desse misturador. É importante lembrar também o seguinte, que as torneiras, elas têm valores bem diferentes se comparados ao misturador. Os misturadores geralmente têm um custo um pouco mais alto do que as torneiras. Então, vamos aos tipos de torneiras e misturadores que nós vamos encontrar no mercado. Nós vamos ter o tipo de parede, onde a tubulação fica toda embutida dentro da parede e só o metal fica para fora da parede, certo? Ele tem um pequeno detalhe, tá? Como a tubulação ela vai ficar toda embutida, num eventual vazamento, é importante lembrar que você vai ter que quebrar toda a parede, tá? Importante lembrar também o seguinte, esse ponto de parede, ele tem que ficar muito centralizado com a cuba ou com a pia que você vai utilizar. Então, a marcação dele tem que ser muito certa, porque não tem como depois você jogar a cuba mais para lá ou mais para cá, porque o ponto tá ali bem na parede. Então, não tem como mexer. Se tiver que arrumar esse ponto, você tem que quebrar a parede novamente. A grande vantagem desse ponto de parede, né, é que como a tubulação fica toda embutida, então você ganha espaço debaixo do móvel porque você não vai ter sifão. No caso da torneira ou misturador de mesa ou de bancada, que é o segundo tipo que nós temos, é muito mais fácil de você conseguir centralizar o misturador ou a torneira com a cuba, porque aí você vai ter os flexíveis que vão estar debaixo da pia, né, debaixo desse tampo, e aí com a própria furação você consegue centralizar melhor essa furação, certo? Aí nós vamos ter o tipo de piso. Existem algumas torneiras de piso que são até alguns modelos novos no mercado e é uma situação que é bem diferenciada, porque o que acontece? Você pode ter um apelo estético propriamente dito, mas também é o caso de muitas vezes quando você não tem paredes próximas para fixar o ponto da torneira. Então essa torneira ela vem de piso, né? É muito interessante. Mas por ser uma proposta diferente, ela também tem um custo mais elevado. Então pense a respeito. E aí nós vamos ter os monocomandos. Os monocomandos é um tipo de misturador que ao invés de você ter uma furação dupla, no caso da água quente e da água fria, você consegue ter uma alavanca, seja na lateral desse misturador ou no topo desse misturador. Você consegue acionar água quente e água fria. Eles são muito práticos e eu pessoalmente gosto muito dos modelos de monocomando. Eles são muito bons e existem modelos lindos no mercado. Vocês vão notar também que você vai encontrar no mercado monocomandos de parede e monocomandos de mesa. Agora, no geral, falando das tipologias de torneiras e misturadores, é notório que a quantidade de modelos de parede é muito menor do que a quantidade de torneiras ou misturadores de mesa ou de bancada que você vai encontrar no mercado. Mas mais importante de tudo, seja
qual for a sua escolha, se você vai colocar uma torneira, um misturador de mesa, de parede, de piso ou monocomando, você tem que decidir isso antes de fazer a instalação hidráulica. Porque depois que a instalação hidráulica está pronta, é uma dor de cabeça enorme para substituir de um ponto para outro. As alturas mudam, então é muito importante você definir qual o modelo que você vai escolher, né? Se de parede, de piso ou de bancada, antes de você fazer a parte hidráulica. Bem, a escolha em relação a bica alta, bica baixa, vai depender do tipo de cuba que você escolher. Agora, existem algumas dicas que eu posso passar para vocês que não são regras, tá? Isso vai realmente do gosto de cada um. As torneiras ou misturadores de bica alta ficam muito boas com cubas de apoio, porque geralmente você tem dois volumes que são altos. As cubas de apoio saem para fora, né, do tampo, seja elas se elas são curvas ou se elas são retangulares. E você tem o conjunto da torneira de bica alta, que vai ter em torno dos seus 18, 20, 21 centímetros, dependendo da torneira. E aí fica um conjunto super interessante. As torneiras ou misturadores de bica baixa compõem muito bem com cubas de embutir ou de sobrepor. Isso não é uma regra, tá? São algumas dicas daquilo que geralmente é costume de se utilizar em alguns projetos. A minha dica agora, em relação à escolha da bica alta ou da bica baixa, é justamente você visualizar as duas coisas juntas. A cuba que você já adquiriu ou pretende adquirir com a torneira ou misturador que você está escolhendo. Visualiza sempre essas duas coisas juntas, porque aí é muito mais fácil de avaliar se aquilo está agradável para você no seu olhar, no seu visual, ok? Então essa é uma dica super importante. E aí, se você gostou desse vídeo e chegou até o final, eu te convido a clicar em gostei e não deixa de compartilhar com alguém que está precisando ou está bem nessa fase de escolher os metais dos banheiros na sua casa, ok? Compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!